Shalom, amigos, que bom revê-los, que bom estar com vocês mais esta vez. Espero que todos estejam bem e cheios da graça do Salvador. Eu quase não vim, quase dei cano hoje. Deu um resfriado forte e estou aqui na base do remedinho, cachaça, limão, alho, coisa da guia. Tem gente que gosta desse remedinho, né? Bem de gripe, mais umas coisinhas. Bom, queridos, nós vamos iniciar da próxima semana em diante a nova temática dos amigos. Vamos seguir um currículo dentro de toda a temática do Evangelho. Nós, de certa forma, já viemos fazendo isso, trabalhando o Sermão da Montanha. Só que queremos conectar os mandamentos de Jesus em todos os argumentos que nós usarmos aqui enquanto ensinamos. Hoje, nós vamos falar sobre o tema, o que Jesus quis dizer com isso. Obviamente, é um tema que não está inserido, propriamente dito, dentro do texto. Mas o que o texto traz, Mateus 5, 27 a 32, é um dos textos mais, assim, intricados do Evangelho. A maioria não gosta de ouvir, não gosta de parar para meditar, porque trata de adultério, trata de casamento e novo casamento, e as pessoas não gostam muito desse assunto, né? Nem os que estão bem casados, nem os que estão mal casados, nem os que já descasaram e casaram de novo. Normalmente a pessoa não gosta, porque de alguma forma isso pega a pessoa, né? Mas Jesus tratou do assunto, e se Jesus tratou do assunto, é relevante para nós. Se Jesus falou do assunto, obviamente que quando a gente vai tratar desse tipo de assunto, logo o que vem em mente é todo conceito religioso, que é um conceito de juízo, de dureza, de ataque, às vezes até um conceito de apontar o dedo, estender o dedo e acusar o outro. Entendeu? O que eu já vi fazer com esse texto aqui é coisa incrível. Mateus 5, 27 a 32. O que eu já ouvi de bobagem a respeito desse texto, pessoas oprimindo, pessoas que tiveram problema no casamento e que tiveram a necessidade de uma separação, e aí o outro que não passou pelos mesmos problemas, que não teve a mesma situação na vida, fica fácil de chegar e acusar, né? Fica fácil de chegar e apontar o dedo e dizer o que quiser. O problema é quando nós, individualmente, temos que enfrentar, temos que passar por uma situação semelhante. Mas Jesus, ele trata disso tudo com uma grandeza extraordinária. Veja que ele encaixa esse tema no meio dos temas mais belos das Escrituras, porque ele encaixa isso exatamente no Sermão da Montanha, quando ele começa chamando todas as pessoas que estão ouvindo ele de abençoados do Pai, ou bem-aventurados. Capítulo 5 de Mateus. Então ele vem chamando, ele vem dizendo, né? Eu já falei aqui que ele vem revelando. Não é nenhuma receitinha para ser abençoado. Ele simplesmente define quem são os abençoados do Pai. Depois de definir quem são os abençoados do Pai, ele se dirige a esses abençoados dizendo que eles são sal da terra e luz do mundo. E assim sucessivamente, conforme nós viemos conversando a respeito desse assunto. Até que chega nesse ponto em que Jesus vai tratar do adultério, mas ele vai tratar do adultério como uma condição
que surge no coração do indivíduo. O adultério não é o que acontece no lado de fora para Jesus. O adultério não é eu deixar a minha esposa. Não, ele diz que antes disso já tem um nó lá dentro que precisa ser desatado. Adulterar não é simplesmente o ato de se relacionar com alguém fora do casamento. E eu não estou aqui invocando, eu estou só pegando o texto que Jesus está tratando, que ele está tratando diretamente da relação entre homem e mulher, cônjuge, casamento. Porque o mandamento não adulterarás, ele é muito abrangente, ele vai para fora desse veio aqui, mas Jesus trouxe para dentro desse limite. O não adulterarás não vais falsificar nada, não vais fazer documento que é falso, enfim, não vais falsificar nenhum tipo de documentos, ou dentro das relações humanas, não vais falsificar contratos, e por aí afora. Não adulterarás é abrangente, né? Mas Jesus ele vai tratar aqui, as grandes questões humanas estão no coração. Por isso é bendito do Pai o limpo de coração, porque ele não carrega dentro de si nenhuma sujeira, ele não carrega dentro de si nenhuma intenção má. Eu já falei para vocês que dentro de todo o discurso de Jesus, ele vem tratando de motivação, intenção e desejo. E esses versículos estão tratando exatamente disso. A motivação do indivíduo, o desejo do indivíduo e a intenção dele, né? Qualquer ser humano. Se eu não aprender a controlar os meus desejos, as minhas vontades, eu vou me tornar um sujeito desenfreado, desequilibrado. Vou me tornar um sujeito sem freio. O que, consequentemente, vai acarretar para mim mesmo uma série de problemas. Dores, angústias, tristezas. E eu poderia enumerar aqui mais muitas coisas. Entendeu? O prejuízo é grande de quem não presta atenção em si mesmo. Jesus diz que a coisa ela se estreita a partir do momento que o meu olhar é mal intencionado. Quando eu começo a olhar o outro na linha dos meus desejos, na linha do meu querer, do meu instinto, da minha vontade, quando eu não respeito os compromissos que eu tenho, e eu olho para o outro como se fosse um descompromissado. Eu gosto do texto do Jó, em que ele diz assim: eu fiz um concerto com os meus olhos. Como eu o colocarei sobre uma virgem? Ou seja, eu sou um homem casado, eu sirvo a Deus. Como eu vou começar a olhar agora as menininhas por aí? Eu tenho um concerto com os meus olhos. Ora, Jesus vai estreitando mais a sua argumentação e ele chega ao ponto de mostrar algumas soluções drásticas. Obviamente, o mestre não estava dizendo: olha, vai lá, arranca a tua mão, ou arranca o teu olho. Mas ele diz assim: se, por causa do teu olho, tu não consegue controlar o teu coração, o que vai te colocar na perdição, ele disse: então arranca o teu olho. É uma hipérbole. Claro que ele não está mandando ninguém arrancar olho. Ele não estava dizendo para ninguém: vamos para casa, arranca um olho lá, não. Até porque nós sabemos que os cegos também têm desejo. Que os cegos também têm as suas fantasias. De outra maneira, um cego não conseguiria se relacionar
sexualmente. Concordam? Ele tem as suas fantasias, ele tem também os seus desejos. Então, claro que Jesus não está, ele está usando uma hipérbole para dizer, ó, a coisa deve ser tão controlada por você que se o olho está te fazendo tropeçar, o olho está fazendo você errar, está fazendo com que você não consiga levar a proposta do Evangelho 100%, então arranca o olho. Ou se a tua mão te faz cometer coisas erradas, então corta a mão e joga fora. De novo, obviamente, ele não está mandando nós arrancar a mão, mas ele está dizendo para nós que tem coisas na vida que precisamos tomar uma atitude drástica. Às vezes precisamos deixar uma pessoa para lá. Às vezes precisamos romper com amizades. Tem certos tipos de amizade que não deve fazer parte da nossa vida porque nos influencia para o mal. Às vezes precisamos deixar de frequentar alguns ambientes porque são carregados de estímulos para nos levar a cometer erros. Às vezes precisamos deixar parentes de lado. Esse corta a mão, arranca o olho, está dentro desse padrão. Ou seja, o reino de Deus, o governo de Deus na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é superior a qualquer outra coisa. Nada deve tomar o lugar de Deus na nossa vida. Ao menor sinal de que nós estamos sendo, de alguma forma, atraído para distante do Senhor, ou para não realizar a sua vontade, nós devemos cortar, nós devemos eliminar. Nós devemos tirar isso fora, eliminar essa condição. Jesus, ele continua e diz, olha, o divórcio existe. Ele atribui o divórcio à autoria de Moisés. Só que ele está falando, primeiro eu quero ver se vocês me acompanham aqui, Jesus está falando há 2000 anos atrás, numa situação totalmente diferente da nossa. Nos dias de Jesus imperava o machismo. Mulher não tinha direito a nada. As irmãs conquistaram muitas coisas nesses últimos 2000 anos. Né? Conseguiram seu espaço, conseguiram espaço na política, na escola. Mulher não podia estudar. Não tinha direito de estudar. Entendeu? Nos dias de Jesus, tinha uma coisa pior ainda, porque como o machismo imperava, o homem mandava a mulher embora por qualquer motivo. Sei lá, ele deu um espirro de manhã e culpou a mulher. E o meio-dia ele manda ela embora. E aí, estava valendo. Só que ela ia embora sem nada. E o pior não era isso, é que ela voltar para a casa dos pais tinha um problemão, porque os pais iam se sentir desonrados. Sempre a culpa era da mulher. Os pais iam olhar e dizer, não, se o teu marido te mandou embora é porque tu tem culpa. Mas eu não fiz nada. E não entrava na cabeça deles. Por isso, a prostituição também aumentava. Porque tinham mulheres que, não tendo para onde voltar e não tendo bem algum para sobreviver daquilo, acabava na prostituição. Meu celular aqui hoje resolveu atrapalhar eu. Deixa eu achar aqui onde desliga. Se fosse lá naquela outra igreja, é o inimigo. Entendeu? Eu acho que agora eu vou ficar caladinho aqui. Resultado.
O Moisés, bem antes de Jesus, né, ele procurou uma solução para isso. Ele disse, olha, se você não quer mais a sua esposa, então você dá uma carta de divórcio para ela. Você escreve uma carta dizendo que você não a quer mais, tal, para que ela possa refazer a vida, para que ela possa casar novamente. O Moisés criou isso, não foi Deus, foi Moisés. Moisés era um homem amoroso, era um homem, entende, iluminado, um homem que buscava o bem do seu povo. Foi Moisés quem disse para Deus, olha, se tu vais destruir o povo, destrói eu junto. Ele deu a vida pelos seus irmãos, né? Então, era esse tipo de pessoa. E Moisés, então, vou buscar uma solução para o problema feminino em Israel. E qual é a solução que ele encontrou? Cada homem que deixar ou repudiar, a palavra é feia, tá? Repudiar, não quero mais, rejeitar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. E agora, chega nos dias de Jesus, Jesus começa a ver que isso foi usado também de forma equivocada. Tinha homem que, para machucar a mulher, despedia ela e não dava a carta. O que a impedia, sabe aquele sujeito vingativo, que não dava a carta de divórcio só para ver ela sofrer? E simplesmente não dava mesmo. É daí que Jesus vai falar da questão do divórcio. Não é que isso era um assunto mais relevante, mas era o assunto mais relevante para as mulheres que estavam ouvindo Jesus. Era o assunto relevante para a necessidade daquela população que estava ouvindo o Senhor. E Jesus então diz, olha, Moisés disse que nenhum homem deve repudiar a sua mulher, e se repudiar, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, não deixe a mulher de vocês, não se separe por qualquer coisa, a não ser que haja um caso de infidelidade. E aí é muito profundo, porque quando nós vamos examinar o Evangelho, ele ainda diz assim, no caso de infidelidade, é aceitável por causa da dureza do coração do homem, que não consegue relevar, não consegue perdoar, não consegue suportar. Ele disse, então, se acontecer, faça conforme está escrito na lei. Faça as coisas certinho. Em outras palavras, Jesus queria que todos os seus seguidores seguissem a lei. Mas antes de qualquer coisa, que cuidassem do seu coração. Não tem divórcio para um coração zelado, um coração purificado, um coração santificado, um coração puro. Não há divórcio onde o casal tem o seu coração iluminado pelo Evangelho e que vive na luz dos ensinos de Jesus. Às vezes algumas pessoas me perguntam, irmão Adilson, tu não vai fazer nenhuma reunião assim de casais? Para quê? Para quê? É só seguir o Evangelho. Não precisa reunião de casais, entendeu? Se nós seguirmos o Evangelho. Se eu te amar e tu me amar, se eu for correto contigo, você for correto comigo. Eu estou trazendo aqui a abrangência do todo. E se isso ocorre lá em casa, se eu não sou algo aqui e outro em casa, se lá na minha casa eu me exercito no Evangelho, que eu me exercito contigo, então só vai ter paz lá. Se eu sou um abençoado do Pai, se eu sou luz e sou sal, se eu estou inteirado das palavras de Jesus e eu pratico o Evangelho de verdade,
se o Evangelho não é um conto de carochinha nos meus lábios, se o Evangelho não é só a argumentação de um pregador que recebe salário, então eu não preciso de mais nada, porque o Evangelho basta. Não existe outra literatura, não existe outra forma de seguir corretamente na vida, a não ser seguindo o Evangelho. Já examinei de tudo. Já falei para vocês. Examinei várias literaturas, várias religiões, vários compêndios de ensinamento. Já me espantei com pastores de casais se separando, com líderes de jovens, pastores de jovens, entende? Vivendo uma vida péssima, com mulheres mais idosas que eram para, como diz Paulo, ser mestras no bem, professoras da prática do bem, vivendo na fofoca. Já vi velhos, homens que eram para ser exemplo para todos os demais, fazendo bobagem de adolescente. Almas perdidas, corações em treva. Faltou-lhes, sabe o quê? O Evangelho. Ah, irmão Adilson, mas eles pregavam o Evangelho toda a noite, nós acompanhávamos. Como é que ele estava 20 anos pregando o Evangelho? Pregar o Evangelho não é viver o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma coisa, viver o Evangelho é outra coisa. Eu posso vir aqui e ensinar de tudo para vocês, e ir para casa fazer tudo ao contrário do que ensino. Paulo, apóstolo de Jesus, disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É óbvio que bom seria que todos aqueles que abrem a boca para pregar, anunciar o Evangelho, estivessem comprometidos com o exemplo vivido no Evangelho. E esse seria o que teria de mais maravilhoso. Mas se o Evangelho não te bastar, se o Evangelho não bastar a mim, todo o restante não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai ser legal no momento. Vamos fazer um chá para as irmãs. E vai ter uma psicóloga falando de como a irmã deve tratar o marido. Vai ter lá um geriatra num chá, num café, daí é café, né? Com os irmãos. E ele vai ensinar como é que os irmãos devem tratar a esposa. Meu amigo, minha amiga, se o Evangelho não foi suficiente para nós honrarmos uns aos outros, não é o geriatra nem o psicólogo que vai resolver o nosso problema. Tem um escritóriozinho bem pequenininho ali, ó. Eu já atendi alguns psicólogos ali. Entendeu? E já atendi psicólogo e psiquiatra, que não sabia o que fazer da vida, que absorveram problemas do próprio paciente e que estavam agora perturbados. Evangelho. O Evangelho é água viva, é água pura, que purifica, que limpa, que traz vida. Então, o Evangelho de Jesus. Então, quando Jesus trata da questão do adultério, ele está querendo o bem de cada um de nós. Nós todos sabemos que qualquer momento em que há um rompimento, eu considero a separação entre casais como o rasgar da carne.
Você sabe que quando a gente rasga, fica sempre pedacinho que não se encaixa mais, né? Quando tu rasga, tem pedaço que não encaixa mais. Por mais que conviva bem, por mais que trate bem um outro, por mais que as coisas vai vir os prejuízos junto. Vai vir os prejuízos, sem levar em consideração o que ocorre com os filhos, com os amigos, com a família, com o todo, com a comunidade. Então Jesus ele chama isso. Quero levar isso aqui para uma conclusão do seguinte: entenda que os grandes problemas da nossa vida são as pequenas coisas que temos no coração. Os grandes problemas que nós enfrentamos é o resultado de não cuidarmos das pequenas coisas no coração. Um olhar, um fixar, uma palavra, uma bobaginha, uma piadinha, um relaxamentozinho, uma falta de vigilância. São coisas que podem nos levar a grandes problemas. Por isso Jesus vai tratar desse texto exatamente disso. Ele disse, arranca. Arranca. Sabe quando tem uma erva daninha ali no quintal? Vai ali, arranca, elimina, joga fora, tira, não brinque. A vida é maravilhosa, a vida é esplêndida. Deus tem nos dado com a vida tudo que é bom. Tudo, 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 tudo. Desde a água, o pão, todas as coisas Deus fez para que nós tivéssemos uma vida maravilhosa. Ele nos deu com a vida tudo que é suficiente para sustentar a vida. Agora largou na nossa mão a administração do nosso próprio ser, a direção dos nossos próprios passos, o controle das nossas escolhas, o comando dos nossos desejos. Lembra o que Deus disse lá para o Caim? Caim, se fizeres o bem, não serás aceito. Todavia, se fizeres o mal, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha só, eu preciso dominar sobre o meu desejo, para não acontecer. O Caim foi um desses que não cuidou de uma fagulhinha no coração e incendiou a própria alma, infernizou-se, entendeu? Uma pitadinha de inveja levou ele a um homicídio. Então olha como nós temos que cuidar. Davi, um grande guerreiro, um homem esplêndido, um herói israelita, que tornou-se depois um grande amigo de Deus, mas por um momento de bobeira, um momentinho, olha só, um momento de relaxamento, de olhar no terraço, acabou cometendo 2 crimes terríveis. Tudo começou com um olhar. Um olhar. Jesus, mais à frente, nós vamos estudar, ele diz, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, quão profundas são as trevas que há em ti. Sansão, um outro herói israelita, um juiz de Israel, que em um momento de
deleite e prazer, perde a noção do que é servir a Deus, do que é estar comprometido com Deus, do que é viver para Deus. E, como consequência, não só perde toda a sua energia, sua força, como perde a sua visão e é conduzido à morte. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado. Servir a Deus é mais do que dizer eu sou crente, é mais do que dizer, olha, eu frequento tal igreja. Não. Servir a Deus é um estado de constante vigilância e de constante santificação. Entenda a palavra santificação. Ela aqui vai ser sinônimo de purificação, de limpeza, entende? De integralização, de união, de amor ao divino. Santificação é isso. Eu preciso estar num estado de santificação constante, a fim de que eu não seja traído pelas minúcias existentes no meu coração. Às vezes a gente cuida do outro, não é? Tendência humana. Tendência humana. Parece que hoje mais do que nunca, com as redes sociais e tal. De vez em quando a gente está num lugar, vi onde é que está fulano. Eu não procuro ninguém nas redes sociais, né? Mas, de vez em quando, vi onde é que está fulano, está lá em tal lugar. Ei, Beltrano está passando não sei aonde. E tem gente que tem essa neura de ir mostrando onde está, o que está fazendo, o que está comendo, o que está comprando, o que está vendendo. É uma neura. Isso aí é neurose. Pode consultar o médico que é. Entendeu? Aí, fulano está... E aí, no meio disso tudo, a fofoca. A fofoca, um cuidando da vida do outro, um falando da vida do outro, um apontando o que o outro está fazendo, comendo, bebendo, onde está indo, com quem deixou de estar, e toda essa... Jesus está tratando disso. Ele disse, só os grandes problemas surgem daí. Num coração que cuida muito do outro, mas que não rastreia a si mesmo, que não examina a si mesmo, que não se prova a si mesmo. Paulo disse, provai a vós mesmos, vejam se vocês ainda permanecem na fé. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas diz aí para ti mesmo, nesse ano, quantas provas tu fez contigo mesmo a respeito da tua fé? Eu acho que nenhum. Mas é um mandamento do Paulo, apostólico. Um mandamento apostólico. Provai a vós mesmos, vede se ainda permaneceis na fé. Vejam se vocês estão cuidando do coração de vocês. Vejam se vocês estão bem ligados, conectados aí dentro. Vejam se não tem nenhum caminho mau aí. Examinai a vós mesmos. É preciso fazer isso constantemente, para que não cresça nada ali, para que não surja nada ali dentro que venha prejudicar o vosso relacionamento com Deus. Parem de brincar com o sentimento dos outros e respeite os teus próprios sentimentos, porque quem muito brinca com o sentimento dos outros acaba não respeitando os seus. E quem não respeita mais os seus sentimentos, daqui a pouco está doente. E não adianta vir pedir oração, Jesus não vai te curar. Doeu essa, né? Ai, irmão, mas Jesus cura. Esse tipo de enfermidade, não. Esse tipo de enfermidade tem que fazer o corredor contrário. Tem que chamar o presbítero da igreja, tem que confessar a vossa culpa,
para depois receber oração. E não é que porque o presbítero é o bambambam vai fazer, não. É pela tua própria necessidade de vomitar essa sujeira que está dentro de ti. Que se tu leva guardado contigo, cada vez que tu vai orar, a tua consciência te acusa. Cada vez que tu vai falar com Deus, por que tem irmão que nunca ora por si mesmo? Vocês já pararam para pensar? Você vai nas igrejas, tem filas e filas, e parece até que é toda a vida os mesmos que estão lá na frente. Porque tem aqueles convites, né? Quem precisa de oração? Levanta a igreja toda. Eu já fui à igreja que foi tudo, até o pastor. Aí eu li e disse, meu Deus, está tudo estragado. Mas aí foi tudo lá para frente. Só que se você fica lá, constantemente é a mesma turma que vai para frente, eles não mudam de vida. E por que não mudam de vida? Porque eles não guardam o coração, porque eles não cuidam do lado de dentro, porque vivem da aparência, do fingimento, porque exigem dos outros o que eles não conseguem dar, porque convocam as pessoas para um tipo de santidade que eles não têm. E aí complica a vida. Adoecem. Isso é doentio. Isso é doentio. Mas Jesus quer que nós tenhamos muita paz. Jesus quer que nós sejamos saudáveis. Não é à toa que ele começou o Sermão da Montanha, então, chamando-nos de abençoados do Pai. Entendeu? Abençoados do Pai. Ele vai repetir essa palavra na entrada do reino. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Olha que coisa maravilhosa. São os benditos do Pai que vão possuir o reino. Então, para que nós sejamos esses abençoados do Pai, tem a nossa parte a ser feita no processo do relacionamento com Deus. Deus nos abençoa para que sejamos luz e sal. E, sendo luz e sal, tenhamos o equilíbrio suficiente para cuidar do nosso próprio coração, cuidar do nosso olhar, cuidar das nossas ações, que todas elas vão nascer dentro de nós. Cuide do seu coração, conserve o seu coração puro, conserve a sua mente iluminada e você será feliz. E você será grandemente abençoado. E eu te digo mais, nenhuma pessoa cujo coração é iluminado e puro vai pecar. Ô, irmão Adilson, tu está certo, mas todo homem peca, irmão Adilson, é? Briga com o João. O João é um apóstolo. Ele disse, os nascidos de Deus não pecam. E agora? Os nascidos de Deus não pecam. Por que não pecam? Porque estão em vigília constante. Porque tem o coração puro. Porque tem luz na sua mente. Porque seguem a vontade de Deus. Porque o seu prazer é a lei do Senhor, de dia e de noite meditam nela. E Deus já tinha dito até para o Josué, se tu meditar na lei do Senhor de dia e de noite, tu farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Serás bem sucedido. Essa é a grande realidade. Jesus não está trazendo nada novo. Ele só está dando uma cor nova para aquilo que o Pai lá atrás já tinha estabelecido. Bendito seja o Senhor, que nos traz ensinos tão maravilhosos.
Eu espero que você tenha compreendido que te passei nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus nessa noite